Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi realizada. Nada dignifica mais um homem e enche o nosso coração do que um amor verdadeiro. Todos nós nascemos e vivemos e buscamos um amor que preencha o nosso coração, um amor que seja tão grande, tão excelso, que possa suprir todas as nossas carências. E este amor nós não vamos encontrar no ser humano, não vamos encontrar nem homem e nem mulher, mas é o amor de Deus. Esses outros amores que a gente conhece, e o mais excelso de todos, o amor de mãe, Deus vai comparar o seu amor ao amor de uma mulher, e Ele vai dizer que ainda que a mãe esqueça o seu filho, o que é muito complicado, ainda que a mãe não lembre daquela que ela amamentou, Deus não nos esqueceria. É o amor de mãe. Depois vem o amor da família, o amor dos amigos de verdade. Aí a amizade entre tantos ali vai nascer o amor do namoro, o amor do homem pela mulher, o amor matrimonial, o amor onde vai surgir uma outra família e daí por diante. Todos estes amores, eles são importantes. Viver sozinho é muito triste, viver sem ninguém é ter uma vida infeliz. Mas cuidado, meus irmãos, para que nós não nos tornemos mendigos de amor. A sociedade hoje, ela está formando mendigos de amor. Aquela música do Fábio Júnior, a metade da laranja, você escutou aquilo? Isso é uma furada, viu? Uma furada. Se você for procurar alguém para você namorar, para ser seu amigo, procure uma laranja inteira. Para com esse negócio de metade. Opa, mas qual é o problema da metade? É porque se você é metade, você só é inteiro com o outro. Então você não está entrando nesse relacionamento para partilhar, você está entrando para receber. O outro relacionamento não é fadado pela liberdade, mas pela necessidade. Eu preciso de você para que eu seja inteiro. Se você é minha metade, sem você eu não sou ninguém. Enquanto estamos no love, não há problema nenhum. O problema é quando tem problemas no love. Aí vem aquele papo assim: se você me largar, eu te mato. Ou eu me mato. E se você vê jornal, um dos crimes que mais se repetem são os crimes de relacionamento com fundo amoroso. Porque as pessoas estão entrando no relacionamento não para partilhar, elas entram para receber. E qual é a diferença entre a partilha e a necessidade? É o teor do ciúme. Um relacionamento livre, um relacionamento inteiro, claro que você não vai dizer isso para a pessoa, mas é isso que você deve viver. Eu não preciso de você para nada. Se eu estou com você, não é por precisão, é por amor. É um amor livre. Tem até aquela história que é bobinha, mas ilustra bem essa questão do amor livre, o amor de não ser necessário, mas estou com você com liberdade. Dois homens que tinham um pássaro, não me lembro o nome do pássaro, vamos pôr aqui, trinca-ferro, pode ser qualquer pássaro. E os dois comentavam qual dos dois pássaros era mais feliz. O primeiro disse: o meu está comigo, aonde eu vou, eu levo. Olha ele ali. Aí apontou uma árvore, tinha uma gaiola bonita com um passarinho lá. Falou assim: eu não deixo ele em casa, aonde eu vou ele vai. Aí o primeiro disse: tá bom, eu entendo esse seu amor por esse passarinho, entendeu? Eu entendo esse seu amor por este passarinho, mas fica olhando uma coisa. Veio um passarinho idêntico e pousou no dedo e falou aqui, esse é o meu. Ele vem porque confia, ele vem porque também recebe, mas ele tem liberdade de ir e de vir, e aonde eu vou, ele também vai. Os dois têm um dono,
Os dois vão aonde o dono vai. A minha pergunta é: os dois são livres? Os dois têm o livre-arbítrio de ir e vir? Muitos relacionamentos são fadados ao fracasso, porque assim que o relacionamento começa a aprofundar, um dos dois, que é a parte mais carente, o tal da metade da laranja, vai prender o outro numa gaiola. E como se chama essa gaiola? Ciúme doentio. É um ciúme que não tem condições. É uma desconfiança constante, e aquele amor tão bonito no início, ele vai sendo sufocado até terminar numa separação e, em muitos casos, numa tragédia. E por que eu estou começando a minha fala, e que não será uma fala longa, com essa questão de amor, de relacionamento, de marido, de mulher, de namoro, de paixão? Porque o evangelho de hoje, Deus começa na boca de João fazendo uma declaração de amor. É o famoso eu te amo. E cuidado, viu? Você que namora, você que é casado, quando alguém que te ama falar assim, eu te amo, aí você responde, eu também te amo. Tem que ser, eu também te amo. Porque se a pessoa fala só o eu também, é assim que funciona. A mulher fala com o marido, amor, eu te amo. Ele responde, eu também me amo bastante. Se você me ama, eu também sou doido por mim. Então tem que ter, é verdade. Então tem que ter a devolutiva, não é verdade? Eu te amo, eu também te amo. E aqui, meus irmãos, não é necessário ilustrar que vocês são pessoas inteligentes. O amor não é necessário provar, mas o verdadeiro amor exige provas. Repito, o amor não é necessário provar, mas o verdadeiro amor exige provas. A pessoa que te ama, ela vai, sem pensar, provar que ela te ama com gestos concretos, e não apenas com palavra. E eu dizia que esses amores que nós temos, por mais que eles sejam bons e necessários, eles jamais, escutem isso, ele jamais vai ocupar no seu coração o tamanho do vazio que você tem de amor. Porque se você tem um vazio no seu coração, a pessoa que diz para você, eu te amo, ela também tem. E por mais que você a ame, você não vai conseguir preencher um amor que é eterno. Só Deus. Por isso que Deus, quando aparece para Moisés, entregando as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, o decálogo, o primeiro é, amarás o Senhor teu Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus. Por que amar a Deus em primeiro lugar? Porque Ele nos amou em primeiro lugar. Um abismo, ele só é preenchido por outro abismo. O nosso abismo humano de carência, ele só é preenchido pelo abismo do amor de Deus, que é eterno. É um amor que não acaba, é um amor que não tem fim, é um amor que não tem altura, profundidade, largura, peso. É um amor de Deus, e a leitura vai dizer, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele provou que nos ama, entregando Jesus para morrer na cruz, de modo que todo que nele crer, tenha a vida eterna. Nós somos cristãos, claro, por escolha, gratuito, amamos o Senhor, seguimos a Jesus, mas vamos falar coisa clara aqui, nós temos também o nosso interesse, não é um amor assim, eu estou por Jesus para nada, não, vamos e convenhamos, se nós estamos com o Senhor, nós queremos algo que aqueles que não estão não querem, e o que nós queremos acima de todas as coisas? Vida eterna. O cristão, ele quer isso. O cristão, ele está seguindo Jesus, porque o dia que a morte nos visitar, nós não queremos permanecer ali, nós não queremos que seja morte, mas seja vida. Os nossos entes queridos falecidos, eles falecem para nós, eles não falecem para Deus, eles morrem para nós, eles não morrem aos olhos de Deus, porque nós cremos na vida eterna. Até na celebração da Santa Missa, antes de recebermos a comunhão, o padre diz,
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O que a gente diz? Senhor, eu não sou digno que entreis aonde? É a morada do coração. Mas dizei, qual palavra é essa? Um de cada vez. Esta palavra é Yeshua, é Jesus, Deus salva. A oração que nós falamos, diga uma só palavra e eu serei salvo. Qual foi a palavra que Deus disse que salvou o mundo? Jesus. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E agora eu pergunto a vocês, o que significa crer em Jesus? Muitos confundem crer com acreditar. O diabo, ele acredita em Jesus, mas ele não tem fé, ele não crê. Ele acredita, mas ele não crê. Uai, padre, não é a mesma coisa não? Não. Uma linguagem assim, uma linguagem lata, mais aberta, é a mesma coisa. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas no estudo nosso não é a mesma coisa. Acreditar é saber que existe. Crer é entregar o coração, é fazer a sua vontade, é configurar a vida, aquilo que se crê. Quer dizer, o diabo sabe que Deus existe, claro que ele sabe, ele era um anjo, então ele sabe que Deus existe, mas ele faz a vontade de Deus? Não. Ele entregou o coração a Jesus? Não. Ele configura a vida do inferno com o reino dos céus? Também não. Então cuidado, muitos cristãos e muita gente, se você puxar a linguinha da pessoa, você verá. As pessoas falam muito, eu acredito em Deus. Tá bom, se ela sabe o que é acreditar em Deus, eu acredito que a maioria do povo acredita em Deus mesmo. Mas não são todos que creem. Acreditar não é crer. Acreditar é saber que existe. Acreditar está na razão. Acreditar é algo superficial. Crer já é um amor. E o amor é substancial. E perante Jesus, meus irmãos, guarde isso, é preciso uma escolha, é preciso uma escolha. Quem gosta de dirigir aí, e quem também viaja pelas estradas, você vê que há momentos que tem uma bifurcação. Você está indo na estrada, aí tem uma bifurcação, para cá vai para tal lugar, para cá vai para outro lugar. Você tem que tomar uma decisão. E rodovia não é lugar para você ficar pensando. Você pensa quando você está fazendo autoescola. Rodovia é decisão rápida. Você viu a placa, é direita ou esquerda? Já dá a seta para a direita, já vai pegando as duas da direita, ou então dá a seta para a esquerda. Eu dou indeciso, acidente na certa. A não ser que você não queira pegar nenhuma das duas, então você vai reto. Coloca 120 e vai reto, você vê o que vai acontecer. Não precisa nem falar não, precisa? Depois você chama funerário. Jesus Cristo, na nossa estrada da vida, é essa bifurcação. Guarde isso. Um bom motorista, ele sabe, ele errou o caminho, ele não freia, porque tem gente atrás, vai bater. Eu vi quase um acidente um dia desse. A pessoa, eu indo para Confins, com a placa enorme, Confins, e uma outra apontando, acho que é Lagoa Santa, sei lá. Eu entrei para cá, aí entrou um carrinho para cá e errou. Aí a pessoa freou, a carreta de trás, a buzina, meu filho, acho que o cara acelerou só pelo medo da buzina. Quer dizer, ele errou o caminho, não podia parar. Na nossa estrada da vida, atenção, imagine aí uma bifurcação. Você está indo na estrada, um dia vai aparecer uma bifurcação. Como que se chama essa bifurcação? Jesus Cristo. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele não crê, já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. O que não existe é não posicionamento, é não decisão, abstenção, não existe isso. Nós temos que pegar uma das duas, eu creio ou eu não creio? Eu vou seguir o Senhor
ou eu não vou seguir o Senhor. E a palavra é clara: aqueles que seguem o Senhor têm que viver como filhos da luz. Aqueles que não seguem o Senhor, eles não têm medo de viver como filho das trevas. E quem está nas trevas, quem pratica o mal, odeia a luz, porque a luz vai mostrar as ações ruins. Ao contrário, aquele que está na verdade, na luz, ele se aproxima ainda mais da luz, para que as suas ações sejam vistas, porque são realizadas em Deus. Todos nós, meus irmãos, numa hora ou na outra na vida, nós vamos nos deparar com essa bifurcação. Eu me deparei há anos atrás, talvez você já se deparou com ela. Você que ainda não se deparou, é momento de pensar e escolher um caminho. É preciso: onde eu estou? Quem eu sou? Na minha vida de espiritualidade, eu estou seguindo o Senhor ou não? A coisa que eu acho mais estranho na vida espiritual, eu falo aqui do cristianismo, do catolicismo, vou fazer uma metáfora, vocês vão entender perfeitamente. A pessoa, ela pega a saída aqui, rumo a Itaúna, acelerando, sumiu para lá. Aí alguém diz para ele: você quer chegar aonde? Ele vai dizer: eu quero chegar em Oliveira. Olha, filho, então você faça o retorno, porque Oliveira é para lá. Não. Eu sei que se eu acelerar 1 hora, Oliveira aparece. Eu estou falando como padre e como conselheiro de pessoas que me procuram. Quantas pessoas estão vivendo de um jeito, querendo chegar de outro jeito? É como se eu escolhesse a rodovia de Cristo, mas vivendo como aqueles que não são de Cristo, tendo valores daqueles que não são de Cristo. O Senhor, Ele trabalha a nosso favor? Trabalha. A graça de Deus, ela opera em nós? Opera. Mas por favor, gente, nós precisamos ajudar a Deus. É aquela famosa frase: se você não vai ajudar, então não. Quanta gente atrapalha a Deus. Deus tentando abençoar você, Deus tentando colocar uma pessoa boa na sua vida, Deus tentando te mostrar qual que é o trabalho que Ele sonhou para você, Deus tentando apontar caminhos, Deus abrindo portas, Deus te dando oportunidade. A pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga. Ela continua dando murro em faca, sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Uma pessoa perdida na vida, e tudo está ali na sua. Por que ela não consegue ver? Porque ela está ainda no acreditar. Ela precisa passar para o crer. Para o crer. Eu já contei uma vez há bem tempo, não sei se eu já contei aqui, mas para finalizar vale a pena lembrar a parábola do equilibrista. Uma cidade do interior, um cara entrou para o circo de Soleil, e circo badalado, né? Famosíssimo. E ele voltou para visitar uns parentes dessa cidade do interior. Aí, meu filho, o estado do interior pequenininho, o cara era o cara, né? Então falou: enviou um equilibrista aí, vamos pedir para ele fazer alguma coisa. Ele é bom mesmo? Que é isso, meu filho? Circo Soleil, o que você imagina? Um dos maiores circos do mundo. Vamos falar com ele. Aí falaram com a família dele: olha, pede ele aí para fazer alguma coisa para a gente ver. É de graça, viu? Ninguém vai pagar nada não. Não, ele faz, isso aí para ele é fácil. Aí o cara chegou, a família acolheu, falou: olha, o pessoal ficou sabendo que você está na área, o pessoal quer ver alguma coisa. Não, e é fácil. Toda cidade do interior tem uma praça como igreja, geralmente. Toda igreja tem uma torre. E se tiver na cidade um prédiozinho, por menor que seja, vai estar nessa praça. Então você peça para esticar um cabo de aço da torre da igreja para o alto do prédio. Nesse cabo de aço eu vou mostrar aí o meu talento. Que dia que pode ser isso? Pode ser domingo agora de manhã. Que hora que tem missa lá? A missa é às 8. Não, depois da missa a gente faz o show. Meu filho, a praça lotou. Aí ele falou: olha, agradeço a presença de todos, espero que vocês acreditem no meu talento. Ele começou com coisas simples, né?
equilibrou no cabo de aço, foi andando, passou da torre da igreja para o prédio, sem rede, sem nada, muito alto. Todo mundo ficou até sem fôlego. Nossa, se o cara cai, não sobra nada. Chegou, todo mundo, agora eu vou descer de costa. Opa, já ficou mais difícil. Aí desceu de costa. Desceu, todo mundo, ó, o cara é bom, hein? Cara, Chico Solé também, né, gente? Vocês vão imaginar. Acho que é equilibristinha? Não, o cara é o equilibrista. Falou, agora eu vou subir com o olho fechado. Me arruma uma venda preta aí. Enrolou o cara de pano preto. E subiu. Todo mundo, achei que ia. Falou, agora eu vou descer de costa, de olho fechado. Desceu. Não, isso aí o povo estava doido. Falou, nossa, é o melhor. Venta, ele balança, não cai. Isso aí não cai. Tem alguma coisa no pé daquele cara, não tem condição. Você é um artista, você é um talento. E o povo foi chegando. Os vilarejos de Torre Redondeza, vamos lá ver, gente. Não cabia ninguém na praça. Ele falou, agora eu queria uma bicicleta. Falou, ó, pode ficar na minha. Tira o pneu aí. Aí tirou o pneu, aí ficou, né, só no fio, ele foi, atravessou todo mundo. Você é mole para ele. Quer ver? Vai de costa. Olha lá, desceu. Ele faz tudo. Está sem graça mais. Vai dar uma roda só. Ele foi. Volta com a da frente. Aí, tudo o cara fazia. Aí o pessoal estava assim. Ele falou, agora o grande final. Quem é que acredita em mim? Todo mundo. Eu. Quem acredita em mim? Eu. E foguete, bandeirinha, o pessoal vendendo algodão doce, água mineral, real. Aquela confusão. E o cara falou assim, então para terminar, eu vou subir pela última vez na bicicleta. Mas acreditar em mim, eu sei que todo mundo acredita. Quero saber quem tem fé. O que significa isso? Um de vocês que acredita em mim, sobe, e você vai abraçar na minha costa, e nós vamos atravessar junto. Quem que sobe, gente? Quem que sobe? Cuidado. É mais ou menos assim que a banda toca. Deus está lá no alto, fazendo o que é dele fazer. E nós estamos aqui embaixo cantando os seus louvores. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, Senhor. Mas basta Deus pedir uma prova, que você passa a não acreditar e não confiar. Enquanto Deus está lá fazendo sozinho, está tudo bem. A hora que Deus fala, agora eu preciso de você. Agora você vai comigo. Nem todo aquele que acredita, crê. Foi por isso que tão poucos ficaram no Calvário. Um homem ajudou a carregar a cruz. Uma mulher enxugou o rosto do Senhor. Um discípulo permaneceu com a mãe. Tirando este, não tinha homem ali. Só mulheres que ficaram. Nem todo aquele que acredita, crê. Meus irmãos, vamos acreditar que Deus trabalha a nosso favor quando nós temos fé, e não apenas quando nós acreditamos. Veja a primeira leitura. Os apóstolos foram presos. Apareceu um anjo, os libertou milagrosamente e disse para eles, voltem a fazer o que vocês estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Pregando. No outro dia, eles abrem a cela, não há ninguém lá. Os guardas não saíram, os portões não foram abertos. Meu irmão, onde estão os prisioneiros? Eu não sei. Eles estavam aqui. Alguém disse, estão lá no templo evangelizando. Quando você escolhe, na estrada da vida, pegar o caminho Jesus Cristo, não há outro caminho. Mais cedo ou mais tarde, você terá que falar dele. Você, papai e mamãe, eu lembro de você jovem. Você lembra quando o seu filho, ou quando você começou a namorar a primeira vez? Você consegue lembrar aí? Qual era o assunto que você mais falava? É da pessoa. Sem parar. Tudo lembra a pessoa. Você vai comer um sanduíche? Nossa, lembrei. Saudade.
Passa quem que tem o mesmo perfume. Saudade. Cheirinho. Hoje em dia não tem isso mais. Mas eu falo que na minha época de escola as coisas eram mais divertidas. Não tinha celular. Aí eu ficava vendo as mocinhas. Tinha um tempo também, né? Primeiro que elas tinham uma pasta que elas colecionavam revistas de algum ídolo que ela tinha. Isso na banca todo mês se lançava. Tinha tudo quanto é artista. Elas recortavam, punham coração. Aí ela começava a namorar. Aí o namorado não gostava, né? O ciúme aí. Ou eu, ou Brad Pitt. A namorada não falava, mas ela pensava assim, não pede para escolher, não. Ou eu ou o Rambo, né? Eu lembro na minha sala de aula que as mocinhas que começavam a namorar, não sei se vocês fizeram isso, elas tinham uma agenda onde ela ia anotando o dia a dia do namoro dela. Aí o namorado dava um sonho de valsa. Ela comia o bombom, punha o papel debaixo de uma folha e passava, ele ficava retinho. Ela punha e grampeava e punha. Ele me deu esse bombom dia tal. Lembra disso? Eu não tinha essa agenda, mas eu lembro na minha sala de aula que é tanto de agenda, cheio de papel, de cartinha. Não falar, mas tinha uma competição, sabe? A agenda no final ficava assim, ó. Quanto mais a agenda era estufada, mais o casal amava. Então aqueles casais com a agenda vagabunda, a namorada falava, ô bem, me dá mais coisa aí. Compra para mim um bis, pelo menos um bis. Aí ela põe o bis, aí no calor o bis derretia, uma confusão danada. Mas por que eles faziam isso? Gente, olha para cá, se eu estou mentindo, você me diga. Quando você ama demais alguém, ou você gosta demais de algo, você tem necessidade de falar. Aí quem começa a namorar agora só fala de namoro. Eu estou namorando, estou namorando. Olha uma mulher grávida. O que uma mulher grávida mais vê na rua? Mulher grávida. Ela não vê mais nada. Ela nunca viu tanta mulher grávida na vida dela. Quer dizer, antes ela não via, agora que ela está grávida, ela começa a ver roupa, sandália, nome. A minha pergunta é, atenção, qual a necessidade que você tem de falar de Jesus para as pessoas? Não tenha vergonha, porque é muito sério. Quem pegou a estrada do não Jesus é normal. Mas quem pegou a estrada de Jesus, ele vai dizer, se você se envergonhar de mim perante os homens, eu vou me envergonhar de você perante meu Pai. Imagina que se você quer levar uma carada dessa, você chega lá no céu, Jesus fala assim, eu não te conheço. Que isso, Senhor? Você não me conhece? Não, você me negou perante os homens, eu te nego perante meu Pai. Está escrito na palavra. Então testemunhemos o Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com o modo de viver, com o modo de existir. E não tenha dúvida, o Senhor trabalha, luta a favor daqueles que nele creem. Entrega a tua vida ao Senhor e Ele vai trabalhar por você. Eu tenho inúmeros testemunhos, que não é o caso aqui, mas de pessoas que estudaram, que trabalharam, que investiram na sua área, que entraram com tudo, e quando ele fez tudo o que ele podia, Deus foi abrindo portas. É claro que aquele que está com o Senhor sentirá uma presença do Senhor. Então seja amigo, seja íntimo, reze, participe, tenha intimidade com Ele. Tenha na sua casa, isso toda casa deveria ter, uma bonita cruz, com o crucificado, né? Não é só a cruz, não, um crucifixo, num lugar de destaque na sua casa. Quando você estiver triste, abafado, quando você estiver achando a sua vida ruim, difícil, senta e fica assim para a cruz, ó. São João Crisóstomo que fala isso. Nas tuas dores, olha para o homem das dores. Nas tuas dores, olhe para o homem das dores. O dia que nós entendemos, meus irmãos, o que aconteceu na cruz,
a nossa vida terá um outro significado. É Deus gritando para cada um de nós: eu te amo. E Ele não apenas disse isso, Ele provou na cruz o seu amor. Se Ele nos ama, nós devemos amá-lo de todo o coração, com palavras e atitudes, porque crer é muito mais que acreditar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um instante. Deus eterno e todo-poderoso, nós tomamos posse desta palavra. Obrigado, meu Pai, porque Jesus Cristo foi enviado ao mundo não para me condenar, mas para me salvar. Ele é meu Salvador. Jesus provou o tamanho do amor de Deus por mim, morrendo na cruz, para o perdão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, por não ter desistido de mim, por não ter voltado atrás. Obrigado, Senhor, porque fostes traído por mim. Fostes agredido por mim. Fostes flagelado por mim. Carregastes a cruz por mim. Caístes 3 vezes por mim. Fostes crucificado por mim. Morrestes na cruz por amor de mim. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. Talvez faça sentido para você, talvez não, mas durante a nossa vida, quantas pessoas nos abandonam, quantas pessoas nos viram as costas, quantas pessoas nos colocam de lado. Jesus não. Ele foi até o fim por amor. Ele não desistiu de mim e nem de você por amor. Nós cremos em Jesus Cristo, então nós teremos vida eterna. A morte não será o nosso fim. Estaremos com o Senhor pelos dias sem fim. E enquanto estamos na nossa missão, missão de testemunhar, missão de pregar, missão de realizar aquilo que é a vontade dEle, o seu anjo está pronto a nos libertar de toda e qualquer prisão. Aqui, o texto nos fala das prisões espirituais, das prisões do coração. Talvez você esteja na prisão da depressão, na prisão da ansiedade, na prisão da síndrome do pânico, na prisão da preocupação. Talvez eu tenha falado hoje para muita gente uma prisão que tem feito você sofrer, a prisão do ciúme. Assim como o anjo libertou Pedro, ele haverá de nos libertar. Você não luta sozinho. Você não tem que enfrentar os seus problemas sozinho.
Eu não sei quais as feridas que você já se causou. Eu não sei quais as feridas que você já fez ao seu coração, sua história. Eu não sei quais as pessoas que você já feriu. Eu também não sei quais as pessoas que já feriram você. Porque nós temos dois tipos de feridas: aquelas que nós nos fazemos e aquelas que os outros nos fazem. Talvez pessoas riram de você, pessoas criticaram você, pessoas duvidaram de você, pessoas isolaram você, pessoas abandonaram você, menosprezaram você. Quantas e quantas vezes nós fizemos coisas bem parecidas com os outros? Quantas pessoas nós já traímos, abandonamos, usamos, falamos mal, criticamos, julgamos? Então nós somos pessoas feridas, mas os outros também são. Feridas que eu me causei, feridas que fizeram em mim, feridas que eu fiz nos outros. Mas o Senhor, Ele quer nos curar. O Senhor, Ele quer tocar no nosso coração.